Partear, subir em obediência a uma revelação. Amém? Toma sempre em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Uma campanha. Amém? Nós estamos cientes de que muitos de vocês estão fazendo essa campanha crendo no cumprimento do propósito de Deus, colocando áreas, colocando desafios, colocando processos que somente Deus pode executar, somente Deus pode materializar, somente Deus pode fazer. Meus irmãos, se nós fizermos um panorama na Bíblia Sagrada, no que se tange ao tempo de Deus, a gente vai observar que na própria criação, pastor Diego, quando Deus ele começa o processo da criação de todas as coisas, os céus, a terra, os mares, os peixes, enfim, houve um tempo, em 6 dias, Deus criou todas as coisas. glória, Teve um tempo que Deus criou. Se nós fizermos uma análise acerca de alguns homens da Bíblia que a gente costuma ouvi-los, escutá-los, meditá-los neles, tomar a história de alguns desses homens como referência para mim e para a sua vida, se eu olhar para José, Diego, houve um tempo na vida de José. Houve um tempo para que José viesse a se tornar governador do Egito. E nesse tempo, ele passou pelo processo da escravidão, passou pelo processo de ser vendido pelos irmãos, foi copeiro do rei, até se tornar ao governo do Egito. Então houve um tempo de Deus na vida de José. E José deu o melhor na posição que Deus tinha colocado ele nesse tempo que Deus trabalhou na vida de Moisés, na vida de José. E se nós olharmos e também tomar por referência a vida de Moisés, Moisés viveu 40 anos no deserto, depois dos 40 anos que a sarça se manifestou e Deus falou por meio da sarça a Moisés, dando a incumbência de Moisés se tornar pastor dos hebreus que estavam escravos no Egito. Então Deus falou por meio daquela sarça depois de 40 anos. Houve um tempo na vida de Davi. Davi foi ungido rei com 17 anos, porém assumiu o trono com 30 anos, 13 anos, um tempo na vida de Davi, Diego. Então esse é o seu tempo. Se eu olhar para João Batista, ele foi treinado no deserto da Judéia 20 anos para ser um pregador que abriria o caminho para Jesus entrar. Foram 20 anos. E eu olhar, Diego, para a vida do próprio Cristo, com 12 anos de idade, ele até ministrava no templo. Porém, com 30 anos, seu ministério se tornou público. E não foi diferente na vida do apóstolo Paulo. Por quê? Porque na minha e na tua vida, para tudo aquilo que Deus deseja fazer, seja na área que for, tem um tempo, tem um jeito, tem uma forma, tem uma maneira, e a maneira de Deus é a melhor maneira. Por quê? Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é o que? Boa, perfeita e agradável. Agora, irmãos, Paulo aqui escrevendo aos Gálatas, ele está contando um pouco da sua conversão e do aval de Deus no que se tange ao seu chamado ministerial, missionário e apostólico. E Gálatas, Paulo está escrevendo, é uma carta missiva,
é uma carta destinada à igreja dos Gálatas, a um grupo dos irmãos e também aos líderes religiosos, que tinham por algum parâmetro de que um gentil, para que ele pudesse herdar a salvação, ele teria que observar a lei de Moisés, ele teria que ser circuncidado ao 8º dia para ser salvo. Ele deveria ser como um judeu original, um judeu de raiz. Eles achavam que o ministério de Paulo estava facilitando a salvação para com os gentios. Infelizmente, alguns irmãos estavam se pervertendo, estavam ouvindo essa doutrina e estavam saindo do evangelho da graça e indo para o evangelho da lei segundo os legalistas fariseus. E Paulo, então, escrevendo esta carta, uma das suas aplicações é falar do processo de sua conversão e também do processo de Deus na vida de Paulo no que se tange ao chamado missionário e o chamado apostólico de ele. Então, no capítulo 2, ele está falando a respeito da sua chamada missionária. E ele está falando de um tempo onde ele teve um movimento para até então receber o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. E aí ele está falando que 14 anos depois, que tempo é esse? Vamos lá, vamos voltar um pouquinho lá para trás a respeito da conversão do apóstolo, meus irmãos. Primeiro ponto, caiu do cavalo. Amém? Se encontrou com Jesus, ficou cego e depois Deus leva Ananias e dá a Ananias a incumbência de orar por Paulo. Paulo até então se converte ao cristianismo e sai do judaísmo. E a Bíblia Sagrada diz, à luz do texto de Atos capítulo 9, a partir do versículo 20, quando Ananias ora por Paulo, a Bíblia diz que Paulo, ele se torna a enxergar e logo depois ele é batizado com o Espírito Santo. Ele fica cheio do Espírito Santo. E logo após ele ser batizado, a Bíblia diz que Paulo em Damasco começa a pregar o Evangelho com ousadia. E a Bíblia diz que alguns fariseus, Rodrigo, eu vou chegar lá, eles ficam um pouco enfurecidos com a ousadia do apóstolo Paulo. Por quê? Porque um homem cheio da graça, um homem que encontra Jesus, um homem que é tocado pela presença de Jesus, ele não é mais o mesmo missionário Fátima. Ele quer sair pregando, ele quer sair falando, ele quer sair impartindo, ele quer sair falando desse Cristo que gera vida e agora entrou no seu coração e mudou o contexto histórico. Paulo foi chamado por Jesus. Então a graça, o amor de Jesus tomou, meus irmãos, o coração de Paulo. Porém, não era o tempo para ele ainda pregar. Glória a Deus. Aleluia! Ainda não era o tempo de Deus na vida de Paulo. A Bíblia Sagrada diz que Paulo então alguns judeus enfurecidos tentam matar Paulo. Em uma madrugada, diz a Bíblia Sagrada, que os irmãos de Paulo lhe colocam em um cesto, e a Bíblia diz que Paulo é jogado em um muro, e dali em diante Paulo vai para a Arábia, e fica o quê? 3 anos na Arábia. Aqui começa o processo Deus na vida ministerial de Paulo. Aqui começa o processo e o tempo, a hora, o jeito de Deus, para até então vir o aval e o sim de Deus. 3 anos Paulo fica na Arábia. Ali Deus começa o quê? A mudar a mente, a tirar a mente da lei e colocar a mente da graça.
salvação. Ali Deus começa um processo de nova conversão. Ali Deus começa um processo de lapidação. Ali Deus começa um processo, missionária Fátima, de tornar Paulo um homem novo. Por quê? Porque o que Deus tinha para Paulo era muito grande. O que Deus tinha para Paulo excedia todas as coisas. Você precisa entender algo nessa noite. Tem um tempo, tem um jeito, tem uma forma, tem uma maneira, tem uma forma que Deus trabalha para cumprir, para responder, para entrar no providência, para fazer o milagre, para operar, para trabalhar, para te chamar, para chamada, para te dar o sim daquilo que você tem chorado, gemido, clamado. Talvez você tenha dito, dá um deserto, dá um embate, dá uma prova, dá uma trincheira, mas é Deus, o próprio Deus, que te coloca na Arábia para trabalhar você e Ele. Aí a Bíblia diz que ele fica 3 anos. Então Deus coloca o quê? O pirulito na boca de Paulo. Permite Paulo ir para Jerusalém e ficar 15 dias. A Bíblia diz que Paulo vai a Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele encontra Pedro, Tiago e mais um discípulo. E os demais apóstolos estavam dispersos na obra do Senhor. A Bíblia diz que ele fica lá 15 dias e depois de 15 dias ele fica mais 11 anos em Tarso. E eu gosto disso. Meu Deus. Mais 11 anos na sua terra de origem, onde ele nasceu, em Tarso. Ali em Tarso, Deus começa a espremer. Irmãos, fique em Tarso. Aleluia! Glória! Aleluia, Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Fique em Tarso. Aleluia, Jesus. Mas em Tarso eu estou sozinho, irmão Alex. Em Tarso ninguém me manda uma mensagem, Alex, é Deus. Aleluia! Em Tarso parece que esqueceram de mim, Alex, é Deus. Em Tarso parece que eu estou sozinho, é Deus. Em Tarso eu estou gemendo, é Deus. Em Tarso parece que Deus está em silêncio, é Deus, Diego. Em Tarso parece que me esqueceram, é Deus. Em Tarso eu estou ali fazendo tenda, porque era a profissão de Paulo fazer tenda, meus irmãos. Ele estava fazendo tenda, mas no coração dele ele dizia: vai chegar a minha vez. Vai chegar a minha vez. Mas Deus tem uma palavra para você nessa noite. Fique em Tarso. Fique em Tarso. Mas tu não sabe, irmão Alex, como está o meu lar. Fique em Tarso. Por quê? Porque em Tarso tu está permanecendo. Em Tarso tu está perseverando. Em Tarso tu está gemendo. Em Tarso tu está clamando. Em Tarso tu está perseverando. Em Tarso tu está se dedicando. Em Tarso é você e ele. Não tem ninguém para atrapalhar. Em Tarso não tem ninguém. Mas está doendo em Tarso, irmão Alex. Mas fique em Tarso. Fique em Tarso. Fique em Tarso. Fique em Tarso. Paulo está escrevendo aqui, Paulo está falando da afirmação, e ele começa no capítulo 1 dizendo: apóstolo, não da parte de homens, mas da parte de Deus. Por quê? Porque quando Deus dá o aval, não tem quem pague. Quando Deus dá o aval, quando Deus decreta, quando Deus assina embaixo, quando Deus afirma, quando Deus dá o sim, quando Deus dá o veredito, pode querer alguém atrapalhar, pode querer alguém atropelar, pode querer alguém parar, mas é Deus quem. Aleluia! Por que, irmãos? Porque Deus, irmão, Ele é a própria existência. Tudo subsiste nele. Quando
Colossenses 1,17. Um dia missionária Fátima me perguntaram, irmão Alex, Deus existe? Eu disse sim, Deus existe. Ele, não, Deus não existe. Eu disse, como assim Deus não existe? Não, Alex, Deus não existe. Por quê? Porque tudo que existe alguém criou. Aí eu te pergunto, quem criou Deus? Eu fiquei com um ponto de interrogação. Aí ele foi em Colossenses capítulo 1, versículo 17 e disse, tudo subsiste nele. Ele é a própria existência. Ele é a própria existência. Aleluia. Glória a Deus. Ele é a própria existência. E aí você acha que ele vai te deixar em paz? Glória a Deus. É Deus de maravilha. Aí Paulo talvez está dizendo, está um silêncio, Tarso. Mas Deus está tratando comigo o quê? O que Glória precisa ser a Deus. tratado? O quê? Glória. Orgulho. A É prepotência. Jesus. A altivez. Aleluia. Glória a Meus Deus. preconceitos humanos, meus. E Deus me levou para Tarso por quê? Porque Deus queria me tornar um novo homem, uma nova mulher. Quando eu chegasse por Abadagaço, Aleluia, Jesus. para quando a planta dos meus pés chegasse em qualquer geografia, Diego, Deus confirmaria, Deus frutificaria, Deus multiplicaria, Deus faria, Deus traria. Por quê? Porque quando Ele vai em Tarso buscar, ela volta. Deus de maravilha. E aí ele está dizendo, Diego, 14 anos depois, 3 na Arábia, 11 em Tarso. A Bíblia diz que houve um tempo. Depois do tempo, o que aconteceu? Ele se movimentou. No que? Em uma obediência. Ao quê? A uma revelação. Aleluia. É Deus de Lá maravilha. vai! Toma cuidado. Não bota Deus na tua agenda humana. É Deus de maravilha. Aleluia, Não Jesus. bota Deus no teu coração Glória a Deus. humano e dizer que Deus está e Deus às vezes não está. Meu Deus. Aleluia. Deus falou, Deus disse, Deus não, irmão, calma. Vai debaixo de uma revelação. E você conhece o texto de Mateus capítulo 3, versículo 13, quando o próprio Pedro descreveu pelo Espírito de Deus quem era Jesus. Quando Jesus pergunta, quem está dizendo que eu sou? Eles estão dizendo que tu é o Jeremias, o Elias e vocês. E aí Pedro, guiado por quem? Pelo Espírito. Tu és o Cristo vivo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, foi o próprio Pai. Isso é uma revelação. E Paulo está dizendo, eu me movimentei e subi para Jerusalém diante de uma obediência a uma revelação. O que é a revelação? É o sim de Deus. É glória. Aleluia, Jesus. O que é uma revelação? É o Deus próprio de maravilha. Ele é a própria revelação. Glória a Deus. E a Bíblia diz, Atos 11, 26, irmão, para encerrar, irmãos. Aleluia, Jesus. Tu Olha o és. que diz em Atos 11, 26. Glória. Fique em Tarso. Glória a Deus. Fique em Tarso. Mas eu estou na madrugada, irmão Alex. Glória. Mas eu estou orando, irmão Alex. Fique em Tarso. É Deus Mas de eu estou servindo, maravilha. irmão Alex. Mas fique em Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se faz necessário ficar em Tarso. Sabe por quê? Porque Deus ama nos provar. Verdade. Glória a Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 8, versículo 16: Deus colocou o povo no deserto e provou o coração do povo dos Verdade. hebreus, Glória a que era Deus. prazer de Deus. Aleluia, Jesus. Deus permitiu o povo ir para Babilônia, lá em Jeremias, e o próprio Deus diz: eu bem sei o pensamento que tem a respeito de vós. Mas como, Deus? Nós estamos na Babilônia, cativo. Eu bem sei o pensamento que tem a respeito de vós, pensamento de paz, não de morte, para dar o fim desejado. Aleluia. Deus é o dono da história, o começo e o fim. glória, No aleluia, controle do fim da história está na mão do Senhor. Aleluia. Glória.
Aleluia, Jesus. Glória. Oh Deus, a Babilônia, eu bem sei. Eu bem sei. Atos 11, 26, olha o que diz esse texto, irmão. Olha que texto lindo. Atos 11, 26. Glória a Deus. Olha aqui, presta atenção nisso aqui. Atos 11, 25. E partiu Barnabé. Deus não vai mandar qualquer um para entregar a tua vida. Verdade. Glória a